O canal Linus Tech Tips lançou o que parece ser o último vídeo da série de migração para o Linux e levantou várias dúvidas sobre games no Linux. O próprio título do vídeo afirma que o cenário de Linux Game ainda não parece estar pronto. Assim como nós fizemos com os vídeos anteriores, nós vamos fazer aqui a análise dos comentários principais e argumentos que eles fizeram. Afinal, o Steam Deck vem aí e 2022 parece ser um ano histórico para os sistemas de código aberto. Para isso, nós contamos com o apoio da EBAC. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de divulgar vários eventos legais que a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia fez. E em 2022, a gente já começa com um bem legal também. Você vai poder aprofundar os seus conhecimentos em planilhas utilizando o Excel ou o Google Sheets. É um evento gratuito e online com os especialistas nesses softwares da EBAC. É só você conferir o link que eu vou deixar aqui na descrição. Planilhas me lembram dados, naturalmente, e falando em dados e informação, quanto de informação bacana essa série do Linus Tech Tips gerou para a comunidade Linux, hein? Para muitos foi um choque de realidade. Quanto mais eu estudo psicologia e comportamento, mais eu entendo como parte da comunidade Linux se molda e o quão fácil é ficar cego de forma não intencional para um mundo que transcende a nossa bolha de amigos e conhecidos, que muitas vezes também utiliza Linux. Essa série do LTT, do Linus Tech Tips, ajudou a mostrar para os desenvolvedores vários problemas que existem ou que existiam para que trabalho pudesse ser aplicado nessas questões. Muitas dessas coisas os usuários comuns vinham reclamando há anos, mas que só realmente receberam ações imediatas por causa dessa série. Apesar de games terem sido o foco do Linus Tech Tips, o episódio anterior dessa série falou sobre produtividade e mostrou o quanto o Linux pode ser mais simples para se fazer as tarefas do dia a dia do que as pessoas imaginam. Nesse último vídeo mesmo, o Luke chegou a mencionar que mudou o laptop de trabalho dele para o Linux Mint por completo por causa dessa série. E tá aí uma coisa que eu sempre falei sobre a popularidade do Linux. Ele pode até não ser para todo mundo, mas provavelmente muito mais gente poderia tirar vantagem dele do que as pessoas imaginam. Aqui na descrição você encontra uma playlist com todos os vídeos que nós fizemos sobre essa série do LTT. Quando o assunto são jogos, as coisas diferem e eles fizeram observações muito pertinentes nesse último vídeo da série. Pensa por um instante, o que é um gamer? O que uma pessoa precisa fazer para ser considerada gamer? Precisa jogar todos os dias? Precisa jogar tantas horas por semana? Precisa jogar certos games em específico? Precisa jogar no PC ou precisa jogar no console? Ou um gamer de verdade joga nos dois? A simples falta de uma definição para esse tipo de coisa já torna qualquer resposta que se der arbitrária. Um gamer de verdade, eu já ouvi essa frase tantas vezes e ela faz a mesma quantidade de sentido que fazia quando eu ouvi pela primeira vez. Zero. Me lembra até aquela clássica falácia argumentativa do escocês de verdade, você já ouviu falar? É tipo assim, alguém diz, escoceses não colocam açúcar no mingau. Aí a outra pessoa responde, mas o meu tio é escocês e coloca açúcar no mingau dele. Aí a outra pessoa responde, ah sim, mas nenhum escocês de verdade coloca açúcar no mingau. O que define se a pessoa é um escocês de verdade ou não é ter nascido na Escócia ou ter cidadania escocesa. É isso que faz alguém ser um escocês, não o fato de colocar ou não açúcar no mingau. Inclusive eu já vi um argumento muito parecido dentro da comunidade Linux, vamos dizer assim. Alguém diz, ninguém usa Linux para fazer coisas simples do dia a dia. Aí outra pessoa diz, mas todo mundo que usa Android usa Linux. Aí o primeiro vem falar, mas Android não é um Linux de verdade. O que define se um sistema é Linux ou não é se ele usa o kernel Linux e não qualquer outra definição imaginária, como é o caso do mingau do escocês. E o que nos coloca de volta à definição do gamer, que me parece ser um caso semelhante. Um gamer, entre aspas, é uma pessoa que joga jogos, geralmente jogos eletrônicos, e ponto final. Qualquer outro parâmetro extra, console, plataforma, tempo de jogo, se platina ou não os jogos, é logicamente indefensável e completamente irrelevante para definir o que significa ser gamer. Culturalmente, por outro lado, as pessoas gostam de atribuir características específicas a isso, observando o comportamento das pessoas dentro da sua bolha social, que possuem algum comportamento que se destaca. Quer alguns exemplos? Se na sua comunidade gamer é aquela pessoa que compra todos os lançamentos e joga todos os jogos novos, ou gamer, entre aspas, é aquela pessoa que platina todos os jogos, então a sua associação do que caracteriza um gamer vai ser alterada para algo além da premissa de simplesmente
jogar. E é aí que quando alguém joga algum game, mas não é o lançamento mais recente, ou quando essa pessoa não platina os jogos, nasce o argumento: ah, mas essa pessoa não é um gamer de verdade. No vídeo do Linus Tech Tips, eles comentam sobre perfis diferentes de gamers usando entretenimento em jogos digitais de formas diferentes. Há pessoas que só jogam os mesmos jogos há anos, há pessoas que só jogam games antigos, há pessoas que só jogam games AAA, há pessoas que só jogam localmente, há pessoas que só jogam multiplayer, há pessoas que só jogam no console ou só jogam no PC, há pessoas que só jogam no celular. Inclusive, esse é um nicho comumente visto como não gamer pela comunidade de gamers de PC e console, a galera que joga no celular. Há jogadores casuais que jogam somente em seu tempo livre, ou só jogam nos finais de semana, ou como é o caso do Linus, lá pelo que ele comentou, só jogam para se divertir ali com os próprios filhos. Ter a noção do tamanho, complexidade e variedade desse cenário nos ajuda a entender como e onde os sistemas baseados em Linux se encaixam. E aqui nós precisamos criar uma delimitação. Não estamos falando de jogos em consoles, não estamos falando de jogos em smartphones, estamos falando especificamente de sistemas Linux para serem usados em computadores desktop e laptops. E apesar de você conhecer várias pessoas que dedicam muitas horas de suas vidas a jogos, que geralmente, mas não obrigatoriamente, são pessoas mais jovens com menos compromissos, há de se reconhecer que a maioria do mercado é o que se chamaria de gamer casual. Joga para se divertir de vez em quando. Joga como forma de passar tempo, como forma de socializar com os outros amigos. Joga como escapismo no dia a dia. Muitas dessas pessoas podem jogar no Linux sem problema. Gamers de Linux são uma realidade, é só engolir. Porém, como bem observado, o cenário atual, especialmente comparado ao de Windows, ainda não atingiu o seu potencial completo. Em um mundo ideal, softwares não teriam bugs, mas enquanto humanos estiverem envolvidos no processo de desenvolvimento, o erro humano vai ser sempre um fator. E jogos de PC têm, historicamente, especialmente se comparado com consoles, uma maior tendência a serem menos simples de simplesmente jogar. O que eu quero dizer com isso? Idealmente você simplesmente clicaria ali no Play e jogaria, né? Na Steam, por exemplo. Mas isso não acontece 100% das vezes, nem em computadores com Windows. Como bem apontado pelo Linus Tech Tips, jogos têm bugs até em suas plataformas nativas. E eu tenho um exemplo recente que elucida até um pouco disso. Não é que foi um grande problema, mas, enfim, eu estava jogando o Valorant, jogo da Riot Games, que é um game que só tem suporte para o Windows, muito provavelmente por conta do anti-cheat nível kernel que eles usam e tal. E depois de terminar uma partida, o jogo simplesmente deu um erro e fechou na minha cara. Se você joga Valorant, talvez você já tenha esbarrado com esse tipo de coisa. O jogo simplesmente fecha e dá um erro. E ao tentar abrir ele novamente, ele indicava a necessidade de reiniciar o cliente. Pense agora que você é uma pessoa que só está jogando para se divertir e não tem conhecimento técnico em informática. O que significa reiniciar o cliente? Claro, eu observei se o cliente da Riot estava aberto na tray do sistema, se não estava, e uma das opções seria reiniciar o próprio computador, dar um reboot. Mas ao invés disso, eu abri o gestor de tarefas, encontrei o processo do cliente que estava rodando em background, mas não aparecia na interface, finalizei a tarefa e abri o jogo novamente, que depois funcionou, sem problema nenhum. Nos últimos segundos, eu falei palavras completamente incompreensíveis para alguém que não tem intimidade com o computador. E isso aí é o que afasta muitas vezes os gamers de PC. No console, no smartphone, dificilmente você vai ter que configurar os gráficos para sua placa de vídeo rodar melhor, atualizar algum driver, rodar em modo compatibilidade, instalar bibliotecas ou DLLs. Só parece fácil porque algumas pessoas fazem isso a vida toda, praticamente, e até adoram essas questões de poder modificar os jogos ou qualquer coisa assim. No caso do Linux, com Wine e Proton, especialmente em jogos que rodam com essa camada de compatibilidade, isso pode exigir outro tipo de conhecimento técnico que você simplesmente não pode esperar que as pessoas tenham. Eu tenho certeza que a Valve quer fazer com que o Steam Deck tenha a experiência mais seamless possível. Clicou em play e jogou sem configurações extras. Mas o Steam Deck e o SteamOS ainda são plataforma e sistemas de PC. E PC tem dessas coisas. Esse é um desafio que a plataforma PC, não só Linux, ainda tem que superar. E no caso de gamers de Linux, no PC em especial, esse tipo de coisa realmente acontece e para leigos é notoriamente um deal breaker. Eu mesmo que tenho conhecimento no Wine e em Linux há muitos anos, hoje em dia já não tenho mais a mesma paciência para ficar, configurando alguma coisa que não funciona.
Eu tento jogar todos os games que eu quero no Linux, eu prefiro jogar nessa plataforma, mas se não rodar, eu não vou gastar horas tentando solucionar problemas. Eu tenho pouco tempo para jogar e eu vou jogar onde funciona. Outro assunto importante levantado nesse último vídeo da série do Linus Tech Tips foi sobre o suporte das empresas. Agora muitos anti-cheats já têm suporte a Linux, mas nem todas as empresas que usam essas ferramentas correram para compatibilizar os seus jogos com o sistema do Pinguim ainda. Possivelmente algo que vai mudando aos poucos se a Valve conseguir provar que o Steam Deck é uma plataforma de futuro. Eles até elucidaram o caso de Ben Golos, desenvolvedor aí de uma empresa chamada Alderloop Games, que falou algumas vezes sobre como a experiência de fazer um game deles para Linux não foi muito boa. Ele mencionava algo como assim, porque as vendas para Linux representaram nem 1% do jogo, mas representavam 20% dos tickets de suporte. Isso aconteceu há algum tempo já e eu realmente entendo como isso pode ser um problema para o desenvolvedor e até mesmo a justificativa que a pessoa já queria para deixar de dar suporte à plataforma. É tipo aquela coisa, né? Ah, não compensa, é pouca gente que compra, muita gente que reclama, enfim. A gente sabe que dá para mentir com estatística, tem até um livro sobre isso. E eu não quero dizer que ele estava mentindo, mas nesse cenário pintado, a gente ignora algumas coisas importantes ou até curiosas. Até porque ele só quis catar algumas estatísticas para reforçar um ponto que ele já queria fazer, que é ele não teve uma boa experiência portando o jogo para Linux. Se a empresa vendeu, digamos, 1 milhão de cópias desse jogo e só 0,1% dos clientes comprou para jogar no Linux, ainda assim são 1.000 pessoas que pagaram pelo jogo e merecem respeito e suporte. 20% dos tickets de suporte serem de usuários Linux também não quer dizer muito, né? Se a gente não souber o total de pessoas que tiveram problemas. Se tiver aí, sei lá, 100 tickets de suporte, 20 são de usuários Linux. Existe um fator que eu considero assim curiosidade, talvez, que é dentro da comunidade Linux existe uma tendência às pessoas serem vocais sobre desenvolvimento em particular, porque nesse meio ainda perambulam pessoas que não aceitam um trabalho mal feito muito bem. Não é como se as pessoas lá quisessem reclamar sobre o jogo do cara. Elas simplesmente se sentiram na necessidade de fazer isso porque acharam que não estavam sendo bem atendidas, tinha bugs no jogo. E pior, entre aspas, ainda para quem desenvolve nesse cenário e está preocupado em ter uma boa imagem, essas pessoas sabem abrir issues e elas também sabem às vezes mais sobre desenvolvimento do que quem fez o jogo. É claro que isso não invalida os pontos que ele fez sobre fragmentação do Linux no desktop, e esse é um ponto que nós já discutimos aqui no canal há vários anos. Essa fragmentação é um efeito colateral da liberdade no desenvolvimento. Ela só acontece porque as pessoas podem fazer. E isso nem seria possível, mas remover essa fragmentação é meio que automaticamente remover essa liberdade criativa. Praticamente qualquer software que você usa hoje, especialmente se for open source, é uma versão que foi modificada de algo que existiu antes ou que fragmentou a comunidade em algum momento no passado. O tempo é o senhor de tudo nesse caso e ele vai dizer se foram projetos bons ou ruins. Entretanto, do ponto de vista de mercado, especialmente de games, o quanto mais for possível se aproximar do conceito de um console, melhor. PCs são muito mais complicados do ponto de vista de desenvolvimento de games do que para quem desenvolve para console. O ambiente ideal para desenvolvimento de jogos de computador seria todo mundo com o mesmo hardware, todo mundo com o mesmo sistema operacional, de preferência um que não mude as suas estruturas principais muito, com uma API gráfica única e se ela puder ser open source de graça, melhor ainda. Claro que nenhum ambiente pode ser estático, né? As evoluções tecnológicas precisam vir para melhorar as coisas. E é por isso que nos consoles nós temos o conceito de gerações. Alguém que vai lançar um jogo para PlayStation 5 hoje não está preocupado realmente em fazer o jogo rodar no PlayStation 2 ou no PlayStation 3. Talvez esteja preocupado em fazer rodar no PlayStation 4 e olha lá. Mas quem faz um jogo de PC está geralmente preocupado em fazer de uma forma que rode no PC de qualquer pessoa, no PC mais batatinha até o PC da NASA, porque esse é o único jeito de atingir uma grande massa de usuários e também essa massa de usuários provavelmente está usando o Windows hoje. E por isso que até hoje, nem todos os games de PC sabem aproveitar muito mais do que 2 ou 4 núcleos de uma CPU. Eles vão sempre mirar no hardware mais de base. O que a Valve está criando com o Steam Deck e o SteamOS é justamente uma plataforma para a qual os desenvolvedores possam focar. A fragmentação só existe se não houver um foco em um sistema em particular. Antigamente se pensava que esse sistema seria o Ubuntu.
Não importa quantas distros existem, as empresas, se focassem apenas no Ubuntu, já fariam o Linux no desktop crescer. Mas acho que esse trem já partiu, né? Então o que nós temos na Valve hoje em dia é justamente essa tentativa de criar uma única plataforma de jogos para Linux que vai rodar no mesmo hardware para todos os usuários, os updates vão ser controlados, é open source, se baseia numa API multiplataforma, o Vulkan. O que nos faz pensar que o mundo de jogos para Linux quase que depende completamente da Valve. O pessoal do Linus Tech Tips até mencionou isso no vídeo deles. Os problemas podem começar quando você precisa jogar algum game que está fora da Steam. E hoje cada empresa anda fazendo o seu próprio launcher, que é um saco até mesmo para quando você joga no Windows, mesmo quando os jogos estão dentro da Steam, com a concorrência aí da Epic Games e também outras empresas que costumam vender os seus jogos somente pelos seus launchers, tipo Activision Blizzard e a Riot Games. Esse cenário se torna complicado. O Steam Deck é tão importante para o próximo passo do Linux no mundo dos games que se ele falhar miseravelmente, eu não sei se vai ter uma outra chance como essa tão cedo. Esse pode ser o ano do Linux no desktop e nos games, outro termo que a gente gosta de falar e que é um meme já há muitos anos. Porém, como o Luke mesmo comentou no vídeo do Linus Tech Tips, Linux pode ser uma resposta importante para evitar o monopólio de jogos de PC. Competição sempre favorece o consumidor. Ela melhora os produtos e gera preços melhores, dá mais opções para as pessoas. A Microsoft vem liderando o mundo de jogos de PC desde que muitos de vocês que estão assistindo nem tinham nascido ainda. Mas imagine um cenário do mundo dos consoles onde não exista um Xbox versus PlayStation, só exista um deles, por exemplo. O cenário de games de PC atual é como se existisse só um deles, só tem o Windows. Afinal, ninguém compra um Mac pensando em jogar especificamente. E hoje Linux já é uma plataforma melhor para games do que o macOS. Mais acessível e com mais títulos de todas as formas concebíveis. O que falta é realmente uma massa de usuários que possa ser contada. E é aí que vem a importância das unidades vendidas do Steam Deck. Porém, o Steam Deck e o SteamOS é um dispositivo de propósito bem específico. Ele pode rodar no modo dock, um desktop completo, mas ele não é pensado para ser usado como computador necessariamente, apesar de poder. Alguma distro de desktop pode ou precisaria tomar as rédeas, investir em marketing, se profissionalizar ainda mais e fazer acontecer, aproveitando para surfar a onda que a Valve está criando. Caso você não tenha visto, eu te convido a assistir o restante da nossa série sobre o material aí do Linus Tech Tips e eu te vejo na próxima. Falou!